Os Conselhos para Obreiros de Charles Spurgeon, capítulo 5. Obediência é o caminho. A obediência é geralmente o caminho central. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Provérbios 4, 27. Com certeza, há um caminho à direita e outro à esquerda, e ambos provavelmente estão errados, com extremos em ambos os lados. Isso vale para milhares de coisas na vida diária e também na vida espiritual, em vários aspectos. O caminho da verdade em relação à doutrina geralmente é o caminho intermediário. Há certas verdades tremendas, como a soberania divina, a doutrina da eleição, o pacto da aliança e assim por diante, e alguns homens lançam um olhar apaixonado às verdades que desejam e ficam completamente cegos em relação às outras. Essas grandes e preciosas doutrinas absorvem todo o campo de sua visão e outras partes valiosas da palavra de Deus não são lidas ou são transformadas em suposta reconciliação com as primeiras verdades nomeadas. E as pessoas que valorizam um homem demasiadamente, elas têm uma profunda simpatia pela raça humana, veem o pecado e a ruína do homem e ficam fascinadas pela misericórdia divina, pelo convite do Evangelho aos pecadores. E ficam tão extasiadas com essas verdades ligadas à responsabilidade do homem e ao livre-arbítrio do homem que não veem mais nada declarando que todas as doutrinas, exceto essas, são ilusórias. Você vê as pessoas que admitem que as doutrinas da graça são verdadeiras, consideram-nas sem valor. Mas geralmente, o que acontece é mesmo que elas consideram totalmente erradas. E parece-me que o caminho da verdade está em ambas posições. Crê firmemente na salvação pela graça e igualmente crê que a ruína do homem é total e ele é completamente culpado. Sustentar a soberania de Deus e também a responsabilidade do homem, crer na livre intervenção tanto de Deus quanto do homem, não desonrar a Deus transformando em um lacaio de sua criatura, nem eximir o homem de toda a sua responsabilidade tratando como se fosse um mero pedaço de madeira ou uma máquina, e considere que tudo o que está na Bíblia é verdade. Nunca tenha medo de nenhum texto escrito pela pena sagrada. E quando virar as páginas da Bíblia, espero que nunca queira alterar nenhum versículo. Creio que você nunca desejará retificar um versículo a fim de ser um pouco mais calvinista, um pouco mais arminiano, e creio sempre que aquilo em que você crê deve se curvar diante da Bíblia e não o contrário. E antes ou se ser um pouco mais incoerente consigo mesmo, se for necessário, do que ser incoerente com a verdade revelada de Deus. Em relação às nossas palavras, o discurso geralmente põe um lado fala demais e por outro fala pouco. De menos calamo-nos quando o mal está diante de nós ou falamos rispidamente traímos uma boa causa por meio da impulsividade ao defendê-la. Há tempo para falar e tempo para calar, sejamos prudentes, marquemos as nossas oportunidades e tomemos o caminho do meio. Não nos portemos como tagarelas com conselhos que ninguém pediu, nem sejamos covardes obtusos quando tivermos que testemunhar por nosso mestre. Isso se aplica também ao zelo, nem para a esquerda, nem para a direita deve o cristão se desviar. Isso em relação à esperança da sua alma e à sua salvação. Nada além de Jesus, este deve ser o lema constante de nosso espírito. Alguns doces chamam para uma direção e outros para outra. Os faróis destruidores nos guiaram até as rochas em várias direções, mas deixemo-nos guiar pelo sol ou pela estrela polar e não confiemos nos guias e luzes da imaginação humana. Mantenhamo-nos firmes na verdade que diz, ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. Portanto, no que se refere à fé e se permanecemos no caminho do meio, não sejamos como alguns presos a um só, os quais se recusam a fazer o autoexame e se declaram justos. Lembremo-nos de que quem nunca duvidou de sua condição, pode ser que um dia duvide e pode ser tarde demais. Não caiamos, porém, no erro oposto de viver constantemente em dúvida, imaginando que nunca teremos certeza de nada. E de sua consciência e terá o melhor tipo de prosperidade. Isso não se consegue em uma semana, nem um mês ou em um ano. Mas você poderá desfrutá-la em breve. Já vi centenas de pessoas, estou sendo modesto quando digo esse número, que enfrentavam dilemas e me esperavam na saída das minhas conferências para me pedir conselhos sobre o que deveriam fazer. E quase sempre eu percebia que as pessoas que contemporizam,
Vão ou tentam encontrar um meio-termo, em que fazem um mínimo possível de coisas erradas, mas ainda assim fazem algumas coisas erradas. Estão sempre caindo em um buraco atrás do outro e toda a sua vida é cheia de concessões, pecados e misérias. Se forem para o céu, entrarão lá todas desgrenhadas, com espinhos furando os pés ao longo de todo o caminho. Conheci, porém, outros que andaram direito e que se desprenderam das cordas que os amarravam e diziam: parei tudo, vou agir corretamente, mesmo que tenha de morrer por isso. Embora tenham sofrido, poderia mencionar alguns casos de pessoas que sofreram por anos a fio, sempre encontravam um alívio vez por outra e diziam: agradeço a Deus, não obstante a minha cruz e todas as minhas perdas, pois ter sido fiel às minhas convicções me fez um homem mais feliz, se não mais rico. E aí, em alguns casos, ficaram, na verdade, mais ricos mesmo neste mundo. A honestidade é a melhor política. É uma maneira muito pequena de olhar esse ponto. Porém, a retidão e honestidade, no fim das contas, conquistam o respeito e a estima dos homens. O ladrão, embora tome um atalho para enriquecer, envereda por um caminho perigoso que não vale a pena. Mas aquele que anda corretamente pelo caminho estreito verá que esse é o meio mais curto de se encontrar o melhor tipo de prosperidade, tanto neste mundo quanto no que está por vir. É um bom irmão, cujos sapatos não sou digno de desatar. Certa ocasião, quando subiu o rio Reno, nunca olhava para as rochas, os velhos castelos ou a correnteza dos rios. Estava absorvido demais pelas outras coisas. Para mim, a natureza é um espelho em que posso ver a face de Deus. Tenho prazer em olhar em volta pela natureza, o Deus que a rege adora. Entretanto, tudo aquilo para ele era profano. Confesso não entender esse tipo de coisa. Não tenho simpatia por aqueles que veem neste mundo material apenas como um lugar pecaminoso, como se não houvesse aqui traços da divina mão, nem prova da sua divina sabedoria, as manifestações do cuidado divino. Com quem podemos nos alegrar nas obras de Deus, por meio delas nos aproximando do Pai? Entretanto, o exemplo a que me referi é um dos extremos. Há outros que são frívolos e levianos, que professam ser cristãos, mas não conseguem viver sem as leviandades dos cidadãos mundanos. Precisam estar nesta festa e depois em outra. Nunca estão satisfeitos, ao menos que estejam contando anedotas e seguindo as leviandades e frivolidades do mundo. A primeira fraqueza é perdoável, pois nela há muita coisa louvável, mas essa é detestável, uma fraqueza sobre a qual não tenho nada de bom a dizer. O cristão, creio eu, deve manter-se em ambos os extremos. E deve ser alegre, mas não frívolo. Está contente e feliz em todas as circunstâncias. Tem uma palavra amigável e gentil para com todos e é um homem dentre os homens, como foi o Salvador. Disposto a sentar-se à mesa do banquete, festejar e alegrar-se com aqueles que se alegram, mas mantendo a mente fixa no céu. Consciente de que uma alegria que não pode compartilhar com Cristo não é a alegria. Em nenhum lugar trará contentamento se não puder levar para casa o meu Senhor. E deve ser alegre, mas não frívolo. Está contente e feliz em todas as circunstâncias, tem uma palavra amigável e gentil para com todos e é um homem dentre os homens. Como foi o Salvador disposto a sentar-se à mesa do banquete, festejar e alegrar-se com aqueles que se alegram, porém mantendo a mente fixa no céu, consciente de que uma alegria que não pode compartilhar com Cristo não é alegria. Em nenhum lugar trará contentamento se não puder levar para casa o meu Senhor. Se o Senhor não estiver lá, tudo não passará de um cenário de miséria. O cristão deve ser sempre alegre, feliz e exultante, mas demonstrar ao mesmo tempo uma profunda seriedade de espírito que o afasta de tudo que é profano e frívolo, seguindo o mesmo princípio. Organize seus negócios. Alguns homens de negócios agem de tal maneira que desde a manhã até a noite só pensam nos negócios. Tenho que repreender alguns cristãos que não conseguem discernir quando já têm o suficiente e exageram no trabalho. Esse gastão pelas empresas deveria gastar sua saúde pela sua alma, pois não tem mais necessidade de ganho, mas ainda pensa em iniciar mais alguma coisa que afastará todas as oportunidades de servir à causa de Cristo. Eles devem tirar o tempo necessário para a reflexão,
e isso trará aridez e pobreza à sua alma. Há outros a quem também repreendo, aqueles que fazem seu trabalho relaxadamente enquanto estão ouvindo um sermão. Enquanto deveriam estar trabalhando no balcão, estão em uma reunião de oração, enquanto deveriam estar remendando as meias do marido, eu pego em vilas, quando seria melhor que ganhasse dinheiro para pagar os credores. Há extremos. Mas o verdadeiro cristão é diligente nos negócios e, ao mesmo tempo, fervoroso no espírito, buscando sempre harmonizar as duas partes. O crente deveria ser como os antigos, um homem justo e piedoso que não deixa que um dever surja o outro. Gostou do que ouviu? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias conosco. Adoraríamos ouvir sua opinião e saber como este áudio afetou você. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades e lançamentos futuros.